Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esta é a parte 2 do vídeo que eu estou contando a minha história, como que foi a minha trajetória, como que foram esses 12 anos até a minha aprovação no cargo dos meus sonhos do auditor fiscal do trabalho, o melhor cargo público do Brasil. No primeiro vídeo nós terminamos, eu estava falando um pouquinho sobre é, comecei a minha falando sobre a minha jornada lá atrás. Aí cheguei até ali na minha prova do FT 2013. Fui reprovado na prova de 2013. Contei um pouco também, falei um pouco que na época eu olhava muito o cargo e pouco a prova. Então eu fiz uma análise e cheguei, olhei e falei, bom, o cargo de auditor fiscal do trabalho, e isso você pode replicar para qualquer cargo que você for prestar concurso público. Então, lá na época eu olhei e falei, o cargo de auditor fiscal do trabalho é um cargo que 80% do dia a dia do AFT, ele é composto, pode-se dizer, ele está estruturado sobre duas disciplinas, duas áreas do conhecimento: direito do trabalho e segurança e saúde no trabalho. Então, a prova tem que ter 80% de direito do trabalho e segurança e saúde no trabalho, né? Essa foi a minha visão na época. E só que eu precisei ajustar isso aí, né? É um erro. Isso aí eu já vou adiantar, é um erro, tá, pessoal? Nós temos que focar no quê? Aprovação, nós temos que focar em ser aprovado em uma prova de concurso público. Não olha o cargo. Por quê? Porque a missão das bancas hoje é o que? É eliminar a concorrência. Então essa é a missão número 1. Ela não tem, nem sempre a missão é, eu preciso trazer os melhores, os doutores em direito do trabalho, os doutores em segurança e saúde no trabalho, enfim, ela tem uma missão muito difícil porque que é eliminar candidatos, tá? Então ela está ali para eliminar candidatos e precisamos entender isso quanto antes, ajustar a nossa cabeça, nossos métodos de estudo para conseguir ultrapassar, para conseguir pular esse obstáculo que é chamado banca de concurso público, né? Então, essa foi, de certa forma, a grande virada de chave minha, né? Lá atrás eu olhava o cargo público, me iludi, fui fazer uma prova pensando que essa era o melhor caminho, essa era a melhor estratégia, e não foi. A banca me derrubou lá atrás. E aí, para essa prova agora de 2024, eu já preparei o meu cérebro, me preparei mentalmente para chegar no dia da prova, no dia 18 de agosto de 2024, no meu caso, e enfrentar dois cenários. Enfrentar o cenário de uma prova extremamente pesada em SST, ou enfrentar uma prova, uma possível prova, onde eu teria que vencer algumas questões, vencer questões de concurso público. Então, resumindo, é isso. Será que vai ser uma prova muito pesada em determinados assuntos? Ou eu vou ter que me preparar, virar a minha cabeça para vencer uma prova de concurso público, não importa o que esteja ali. E aí eu me preparei nesses dois formatos, cheguei na prova, no meu concurso agora. Mudou a estratégia da banca? Não, não mudou. E aí eu fiz até, para fazer esse vídeo, eu até fiz uma pesquisa, conversei com muita gente, enfim. E essa, eu posso dizer que hoje é a tendência, pessoal. As provas, elas não estão mais com aquela mentalidade que o Gustavo Caetano lá de 2011 tinha. Hoje as provas estão com um jeitão um pouco diferente e nós precisamos, se você quer ser aprovado no cargo dos concursos, você tem dois caminhos: sentar, chorar, espernear, enfim,
ou colocar na sua cabeça, eu preciso ser adulto e o que eu preciso fazer que agora para ser aprovado no cargo dos meus sonhos, tá? Então esse é a questão. Enfim, lá atrás fiquei com depressão, sofri muito, aprendi na dor da pior forma possível e consegui dar a volta por cima. Mas enfim, vamos conversar mais alguns pontos aqui da minha jornada. Um outro ponto importante que eu gostaria de colocar aqui para vocês é graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado. O que tem a ver com currículo, prova de concurso, enfim. Mas focando aqui primeiro, graduação. A graduação, ela ajuda a tua formação inicial. Ela ajuda na hora de estudar para concurso público em um determinado cargo, enfim. Bom, existem alguns cargos que, evidentemente, né, como já sabemos, tem a exigência de determinadas formações. Então, por exemplo, quero estudar para a magistratura do trabalho. Bom, eu tenho que ser formado, primeiro requisito ali, falando em questão de formação, tenho que ser formado em bacharel, tem que ser bacharel em direito, legal? Mas o auditor fiscal do trabalho, ele não exige formação. Ele não exige alguma formação específica, ele exige curso superior, tá? Então, qualquer curso superior. Ele não exige uma formação específica. Então, no nosso caso, quando nós pegamos algum cargo nesse formato, né? E aí eu falando da minha história, né? Eu entendo que a graduação, e aí dependendo do cargo você pode utilizar também essa mesma linha de raciocínio, a graduação, ela tem uma pequena colaboração. Que sentido que ela tem colaboração? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou até fazer um pouco de propaganda desses dois livros aqui. Foram os materiais que é minha principal fonte de estudo de direito constitucional e administrativo. Tem outras literaturas, direito administrativo, tenho a Maria Silva de Pietro, enfim, mas tem outras literaturas aqui, mas essas são as principais, né? Desde lá de 2011, 2012, eu já venho estudando com essa literatura. Claro que hoje já comprei alguns cursos, até em PDFs depois, alguns resumos, enfim, para ajudar na revisão, mas as minhas duas principais literaturas foram essas. Então, por exemplo, direito, o auditor fiscal do trabalho, o concurso para auditor fiscal do trabalho, ele tem uma exigência muito pesada na área do direito. Então, direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, então, pode-se dizer a principal disciplina, são as principais ali do concurso, certo? Imagina o seguinte, eu, formado em engenharia, pego esses livros para estudar. E por que eu falo que a colaboração ela é pequena, mas ela não é determinante? Quando tem um colega, que não é o meu caso, eu sou bacharel em engenharia, pega uma pessoa que é bacharel em direito e essa pessoa começa a estudar direito constitucional e administrativo, tem um jeito diferentão de estudar, tá? Primeiro ponto é esse. Estudar para graduação, estudar para concurso público, existe técnicas, metodologias diferentes, e para concurso público eu diria que é um pouco mais puxado. A exigência é maior, tá? Então, esse colega que vem do direito, quando ele pega essas disciplinas e o direito, pessoal, para quem ainda não estudou, para quem já estudou já sabe muito bem do que eu estou falando, é cheio de expressões em latim, enfim. Então você imagina eu chegando lá e de repente eu vou ler e tá lá, erga omnes. Eu falo, meu pai, que é isso? Ah, tenho que correr atrás, vou buscar, vou pesquisar o que significa esses termos. Então assim, um bacharel em direito gasta 1 hora para estudar X páginas aqui. No meu caso lá que estava iniciando, gastei 2, 3 horas para estudar a mesma quantidade de páginas. Então assim, ajuda nesse sentido. Ao mesmo tempo, quando vai para segurança e saúde no trabalho, quando a gente chega ali numa NR11, quando a gente chega numa NR12, uma NR18,
que exige conhecimentos um pouco mais não é que exige, né? Que se você tiver conhecimentos de engenharia, facilita um pouco mais naquele primeiro contato. Imagina assim, a pessoa não tinha contato com as NRs, mas tinha formação em engenharia. Aí foi estudar as NRs. Tem muitas terminologias lá que acaba facilitando. Então, pessoal, o que eu queria dizer é assim, a graduação, mestrado, doutorado, enfim, ele te familiariza. Você fica familiarizado com aquilo que você se propôs a estudar, que você tenha formação. Só que ele não é determinante na sua aprovação, nos seus estudos ali. Isso não vai determinar se você vai ser ou não aprovado. A questão de mestrado e doutorado, idem, tá? Se o teu concurso tiver prova de título, precisa ver caso a caso, precisa ver. Eu não sei se entrar num mestrado, doutorado, se o teu foco for concurso público, eu não sei. Me arrisco até a dizer que não é a melhor estratégia, tá? O mestrado, doutorado, ele é legal, ele é super positivo para o cargo, mas lembra que nós estamos aqui no momento antes do cargo e você tem que olhar para a prova, se preparar para a prova, não olhar o cargo. O cargo é depois que você é aprovado. Então, para depois da aprovação, sim, extremamente positivo, mestrado, doutorado, vai enriquecer, você vai poder prestar um serviço maior, melhor para a sociedade, enfim. Mas para a prova não vai fazer diferença, tá? Pode não ser crucial ali, mas é como eu falei, pode até ajudar um pouco, mas não é crucial, tá? Então, questão do seu currículo e prova de concurso, pessoal, são coisas um pouco diferentes, tá? São situações diferentes. Não pense que a tua formação vai determinar a sua aprovação, tá? Pensou em parar? Nunca pensei em parar, nunca. Como eu acabei de dizer, de 2013 eu enfrentei o meu pós-prova, o meu pós-resultado lá no UFT 2013, eu enfrentei uma depressão pesada, mas parar nunca foi algo que passou pela minha cabeça. Eu coloquei, e eu tenho, não sei se isso é positivo ou negativo, mas quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou até o fim com aquilo, né? Então, eu estava mal, foi difícil, mas eu falei, não, eu vou ser aprovado no UFT. Eu não sei quando que eu vou ser aprovado no UFT. Então eu coloquei isso na minha cabeça, eu tinha fé que eu conseguiria ser aprovado, e aí eu segui firme, forte. Comprei vários materiais, né? Por exemplo, você estudava raciocínio lógico, enfim, essas disciplinas mais secundárias, eu vou chamá-las assim, eu colocava no meu cronograma mais quando começava o assunto. Vai sair a prova, vai ter prova, pessoal, vai ter prova. Começou a movimentação, né? E tinha uns links que a gente acompanhava os processos na administração. O processo começou a voltar do pedido do concurso. Aí eu ia lá e colocava. Aí depois esfriava, eu retirava essas disciplinas e ficava mais focado em direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho. Essas disciplinas sempre estavam ali no meu cronograma. Um pouco de direitos humanos, estudava bastante também, mas é claro, uma dosagem um pouco menor. E, por exemplo, português sempre estava lá presente, direito constitucional, direito administrativo. Então, essas disciplinas que eu chamo de o núcleo principal da prova para FT, no meu caso, eu sempre eu deixava ali no meu cronograma e sempre eu estudava, não parei de estudar, né? E aí, por exemplo, eu tirava muito poucas fotos, porque, na minha opinião, essa questão de, entre aspas, eu vou chamar aqui, influencer, e você estudando meio que não combina muito, né? Mas tirava alguma foto ou outra, postava, enfim, mas era mais um registro, entre aspas, assim, um registro pessoal. Então aí essas três literaturas foram em livro foram as três principais literaturas que eu utilizei. Não lembro a época aí, o ano da foto exatamente,
mas pela edição você consegue chegar ao ano aí. Mas essas literaturas foram as literaturas que eu basicamente utilizei. O Godinho eu comprei apenas essa versão aí. Gostei de estudar o livro do Godinho e tal, mas é uma literatura muito pesada para concurso público. E aí eu não achei tão prático. É o livro número um do direito do trabalho, né? Direito material do trabalho é o livro número um hoje no Brasil. Mas para concurso público eu não achei muito prático. Então aí as duas outras literaturas ali já gosto muito, né? Com esse foco concurso público, né? Mas enfim, então respondendo essa pergunta, eu nunca pensei em parar, tá? Sempre vou continuar, vou continuar, vou continuar. Então essa também tem que ser um pensamento nosso, né? Que é eu não vou parar, eu vou continuar. Parar não é uma opção. Né? Então a única opção que existe é eu vou ser aprovado. Coloquei isso na minha cabeça e segui. Você conciliava com o trabalho? Pessoal, primeiro momento, lá no meu primeiro momento, eu não conciliava, porque como eu expliquei, eu saí. É, não vou utilizar o termo aqui desempregado, porque tecnicamente, pela economia do trabalho, enfim, eu não era desempregado na época. Foi uma opção minha, eu escolhi sair. Então, naquela época eu não trabalhava, no segundo momento agora eu trabalhava. Então eu enfrentei as duas situações, tá? As duas situações. Para aquele primeiro momento eu precisava daquilo, tá? Porque eu precisava ganhar carga, uma boa carga de estudo, ganhar conteúdo, me ambientar com aquelas disciplinas totalmente desconhecidas para mim, direito constitucional, direito administrativo, até direito do trabalho. Eu precisava deixar aquilo bem sólido, então eu precisava. Nesse segundo momento, não é que não precisava, mas é que eu estava num outro momento da minha vida, não tinha como, né? E, e, e veja só, eu fui aprovado agora no momento que eu trabalhava. É claro que isso não foi o que decidiu a minha aprovação, né? Vamos chegar lá, né? Foi a forma que eu pensei, com que eu levei, que eu desenhei a estratégia lá atrás. Então, são pequenos detalhes, né? Foi isso que me levou à reprovação lá atrás. Você estudava de manhã e você estudava no ônibus? Como é que você estudava? Pessoal, eu estudava todo momento que eu tinha disponível, eu estudava, tá? Então, essa pergunta, você estudava de manhã? Eu estudava, se eu tivesse disponibilidade de manhã, à tarde, à noite, eu só não estudava de madrugada, né? Nunca. Não que nunca, lá atrás teve alguns momentos assim que às vezes eu me empolguei lendo algum material. Eu lembro que lá atrás eu peguei um material de trabalho escravo, manual, que o Ministério do Trabalho e Emprego soltou na época, capa dourada. E aí eu lembro que eu fui até 2 horas da manhã lendo aquele material, me empolguei e fui até 2 horas da manhã. E de repente eu olhei e falei: meu pai, daqui a pouquinho eu preciso iniciar meu cronograma desse dia e eu preciso estudar. Mas não era de estudar de madrugada, tá? Eu, Gustavo Caetano, não funciona muito na parte da madrugada. Nunca estudei, nunca levantei 4 horas da manhã para estudar também, enfim, eu estudava o horário normal. Então eu estudava todo momento que eu tinha disponível. Eu coloquei 2 fotos aí. A primeira foto, por exemplo, eu precisei, né? Eu tirei férias em 2023. E por que eu utilizei o termo aqui, precisei? Porque estava na iminência ali do edital, do AFT. E eu ia agora, posso tirar férias? Não posso, enfim, mas eu precisava, que era o momento que eu precisava, questão, enfim, estresse da vida, eu precisava tirar férias. E aí eu tirei férias, fui, viajei. Aí eu estava na orla de Fortaleza. Só que o que eu fiz? Eu levei o meu tablet e alguns materiais. Eu viajei. Na parte da manhã e na parte da tarde eu desfrutei viajar, ia participar da agenda, que a minha esposa é a profissional de fazer as agendas do passeio. Então nós íamos para os passeios. Só que à noite eu gostava de estudar pelo menos ali uns 40 minutos, 1 hora, pelo menos eu parava para fazer uma leitura. Para não ter aquele peso na consciência de falar assim, ó, eu passei aqui X dias
viajando e larguei 100% dos estudos. É uma questão de consciência, né? Aquilo que eu falei pra você. O meu objetivo de vida era ser aprovado nessa prova. Então a gente tem que respirar isso. É estudar todo momento. É foco. Tem que ter foco, disciplina. Tem que ter determinação. É isso que vence. É isso que vai fazer você ser aprovado. É isso que fez você ser aprovado. Questão de estudar no ônibus, enfim, naquela época, lá no primeiro momento, eu estudei no ônibus, eu estudei em posto de saúde, UBS. No SUS eu estudava no ônibus, eu estudava em todo lugar, eu imprimi, sobretudo o artigo 5º, o artigo 7º, eu ficava lendo aquilo, eu falei, se cair uma questão literal da Constituição aqui, eu não posso errar, e eu estudava aquilo, eu tinha CLT impressa, para a prova lá de 2013 eu tinha CLT decorada, até mais do que eu estava hoje. Eu estudei muito agora, pessoal, estudei muito, mas na época eu estudei. Se for comparar, hoje eu estava nível 8, naquela época eu estava nível 10, assim, de estudo. Enfim, eu estudei muito e estudava no ônibus. Todo local que eu tinha disponível eu estudava, tá? Todo local que eu tinha disponível eu estudava. Nesse momento aí da direita, agora com um pouco mais de recursos, não estava com material impresso, já tinha recursos, graças a Deus. Comprei um tablet, estava estudando pelo tablet e tal, mas é só para demonstrar. Eu não tinha, como eu não tenho foto estudando na UBS, no ônibus, enfim, eu peguei essa foto para mostrar que quando eu tinha um tempinho ali, eu corria para estudar, tá? Um bizu que eu adotei, vem desde a minha graduação lá na engenharia, depois eu aperfeiçoei, desenhei isso num formato mais profissional, para pensando em concurso público e tal. E é um bizu que eu sempre adotei e pra mim deu certo. Pode ser que pra você também dê certo. Eu sempre, como que eu escolho meus materiais, como que eu escolho os meus professores, como que eu escolhia ali dentro desses 12 anos, dentro daquele lapso temporal, como que eu escolhia os meus professores? Bom, esses 3 pilares aí, eles são os principais. É claro que na ausência de um, quer dizer que você já cortava um docente. Perdão, que você cortava? Não. Teve docente que eu escolhi, teve material que eu escolhi, cujo professor, cujo autor, por exemplo, em algum desses pilares não tinha um equilíbrio, né? Às vezes estava um pouco. Enfim, não tinha equilíbrio, mas às vezes o primeiro pilar ou o segundo pilar era um pouco acima da média que nós temos dentro dos professores para concursos públicos, enfim, aí eu acabava adotando. Mas em regra era. Eu sempre olhava. Formação acadêmica do docente. Gustavo, você pesquisava? Sim, eu ia pesquisar. Se era um cursinho online, eu ia pesquisar. Se não tinha, eu não comprava. Se eu não achasse em lugar nenhum, eu não comprava. Eu queria saber qual era a formação acadêmica daquela pessoa. Se o professor vai ministrar a disciplina sobre laranja, eu queria saber se na formação acadêmica dele tinha correlação com laranja. Se ele iria ministrar a disciplina sobre morango, eu queria saber a formação dele, abacaxi, eu queria saber a formação acadêmica dele. Se tinha relação. Professor formado em letras dando aula de matemática, eu basicamente excluía. Experiência prática daquela pessoa naquela disciplina. Qual que era o dia a dia? Ela tinha experiência, né? Aquela matéria. Então, por exemplo, direito do trabalho, segurança e saúde do trabalho, vamos pegar esses 2 exemplos. Essa pessoa que vai dar aula dessa disciplina tem experiência prática? Ele vive, ele respira isso? Se sim, excelente. Proximidade real com a matéria do concurso. Qual que é a proximidade que essa pessoa tem? Por quê, pessoal? Principalmente esses 2 últimos pilares aqui, experiência prática e proximidade, ajuda muito quando o professor vai explicar aquela disciplina. Por quê? Porque ele tem vários exemplos. Você imagina uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem formação em engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, vamos pegar esse exemplo, que vai explicar a NR18 e uma pessoa que não tem essa formação, será que há diferença na hora que ela vai explicar? Na minha opinião, há diferença.
Há diferença. E ajuda muito. A pessoa com uma determinada formação, ela vai explicar, vai trazer exemplos. E isso ajuda muito a gente, né? A gente visualizar, principalmente, cada pessoa tem um estilo, né? Tem alguns que são mais visuais, enfim, principalmente quem é mais visual, quando vê, quando ouve alguns exemplos, ajuda na compreensão e a pessoa acaba levando isso para a prova. E o que é importante para o concurseiro é arriscar o X ali na alternativa correta, né? Então, quanto melhor quanto melhor do docente, vai ajudar o discente, né? Então, esse é o formato. Gustavo, já teve, você já escolheu o professor que às vezes não tinha um item? Já escolhi, tá? Então, não estou falando que é algo assim, ó, fixo, não tem flexibilidade nenhuma, tá? Estou falando qual foi a minha estratégia. Outro bizu, pessoal, que eu sempre adotei. E aí eu lá em 2011, que lembra que eu falei que eu fiz muita coisa errada, depois quando eu comecei a estudar, e claro, durante todo esse decorrer do tempo, né? Por exemplo, lá em 2012, nós não tínhamos mentorias profissionais com experiência, com bagagem para nos orientar como temos hoje, né? E aí eu fui adquirindo toda essa bagagem, comprando tudo essa bagagem e fui aperfeiçoando, né? Então, no meu segundo tempo agora, teoria, questões, revisão, é essencial. Então, essa tríade aí é muito importante, né? Algumas vezes eu parti para questões, para o estudo reverso. O que é o estudo reverso? Já parti direto para questões? Sim. Por exemplo, agora, na minha prova agora, quando na questão de AFO, é uma disciplina que para mim é um pouco chato, um pouco maçante. Aí eu já parti para o meu eu até iniciei estudando teoria, mas eu percebi que não eu não ia ser eficiente essa metodologia. E aí eu parti para pro estudo reverso, e aí eu estudava questões, eu verificava ali o que mais cobrava nas questões, e aí eu grifava, eu gerava um PDF ali com muitas questões, grifava o correto de verde e o que as pegadinhas de vermelho. E depois eu ficava olhando muito as pegadinhas, o que estava grifado em vermelho, né? E aí eu ficava revisando isso, enfim. Então são várias técnicas, várias metodologias, e cada pessoa vai ter um desenho, uma metodologia vai fazer sentido para um, uma metodologia vai fazer sentido para outro, enfim. Mas o que importa aqui é a gente ter metodologia, tá? É ter metodologia. Fazer prova é uma disciplina de concurso. Pessoal, poucas pessoas levam isso a sério. As pessoas ignoram isso. Mas isso não está no edital. Você não vai abrir um edital de concurso público e vai falar assim, ó, você tem que estudar disciplina fazer prova. E fazer prova é algo essencial. E eu vou pegar a minha experiência agora. Nesse meu concurso agora para auditor fiscal do trabalho, principalmente quando eu fui para fazer o CF, o curso de formação, quando eu cheguei lá e eu tive a experiência de ter contato com os colegas, eu vi isso e aí eu falei, meu, realmente essa estratégia funciona, porque olha só os meus pares, olha as pessoas aqui, pessoas com muita experiência em concurso público, muita experiência. Tinha colegas lá com 15 concursos, 20 concursos públicos, enfim, o que não tinha lá, que eu não encontrei lá, foi pessoas inexperientes em concurso público. Então, assim, um pessoal muito safo para fazer prova de concurso, uma galera muito diferenciada, e aí eu comecei a olhar e falei, eu adotei essa estratégia agora no segundo tempo, por isso que deu certo agora, e por isso que não deu certo. Quando eu adotei a outra estratégia lá na prova de 2013, não deu certo. E aí começou a fazer um pouco mais sentido. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, não é só que eu busquei uma teoria, artigo científico de formas de estudar, enfim. Eu estou falando aqui o que eu vivi, a minha experiência, né? Importância em poucas áreas, poucos cargos. Isso aqui também é um outro erro, né? Que muitas pessoas fazem. Já sai fazendo prova para tudo. E eu sempre foquei no auditor fiscal do trabalho. Durante todos esses anos, eu tive aprovação, sim, tive aprovação. Logo depois da minha reprovação lá na prova de 2013, em 2014 eu tive aprovação, minha primeira aprovação em um concurso público,
que foi para engenheiro de segurança do trabalho. Então, assim, mas quando eu falo aqui em poucas áreas, em poucos cargos, eu nunca tirei o meu foco. Então, por exemplo, eu estudo para auditor fiscal do trabalho, e aí agora eu vou começar a estudar para, sei lá, uma carreira tributária, uma carreira, em qualquer outra carreira. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes quando você abre muito esse leque, e aí eu vou falar, para mim não, isso não iria funcionar, a gente acaba se perdendo, né? São várias áreas, são disciplinas diferentes, e para mim isso não iria funcionar, e aí fica então, a minha experiência diz que a melhor estratégia é a gente escolher algumas áreas. É claro, que nem no meu caso, auditor fiscal do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Elas conversam, as disciplinas, elas conversam, né? Então, essa foi a minha estratégia. E talvez, até por isso que eu consegui poucas aprovações para engenheiro de segurança do trabalho. Durante todos esses anos, eu tenho lá, sei lá, umas 15 reprovações para engenheiro de segurança do trabalho. Por quê? Porque eu nunca parei para estudar para engenheiro de segurança do trabalho. Eu sempre me pesava a consciência parar para estudar para engenheiro de segurança do trabalho. Eu tinha que estudar para auditor fiscal do trabalho. E aí eu me inscrevia nas provas, normalmente assim, 1, 2 semanas, aí quando tava chegando eu parava para olhar um pouquinho o edital e ver o que tinha que não estava no meu cronograma de AFT, e aí eu parava esse pouco tempo assim, dava uma olhadinha, e enfim, aí eu recebi muitas aprovações, porque nós precisamos ter foco, né? Tem que focar naquele cargo, naquela carreira, enfim. Mas é algo que para mim funcionou, que é focar em poucas áreas, em poucos cargos. A questão assim de ficar por pouco, né? Como você reagia a isso, né? Então eu fui prestar, como eu acabei de falar agora, no slide anterior, prestei muitas provas, né? E é chato, é ruim, é triste você olhar lá e teu nome não estar lá quando você vai realizar uma prova e teu nome não saiu ali, é triste. Mas precisamos o que, pessoal? Precisamos manter a fé e ajustar a rota. Então, como adulto, não dá pra gente sentar e ficar chorando. Ah, não deu certo, e agora o que eu vou fazer? E eu não dá, perdi tudo, meus sonhos, não tenho mais sonho, não tenho mais nada, e acabou tudo pra mim. Pessoal, não dá pra fazer isso aí. Precisamos ser adultos. Então, como adultos, precisamos levantar e continuar a caminhada. Só é aprovado quem não desiste, quem continua. Isso é disciplina, isso é determinação. Agora, o que você tem que fazer? Ajustar a rota. O que você fez? Eu aprendi, peraí. Primeiro ponto, né? Que aí eu não abria a mão disso, mas o primeiro ponto que eu errava, que eu olhava e falava, isso aqui eu errei, era não ter dedicado especificamente para aquela prova. Mas tem algumas questões, por exemplo, eu errei essa questão desta NR aqui, falando da minha área de segurança do trabalho. Eu errei de uma NR, norma regulamentadora. Tá, mas por que eu errei essa questão aqui? Então eu vou corrigir, eu vou adotar que foi na minha metodologia, faltou revisão, enfim. Então sempre ajustar, né? Sanidade mental, pessoal, fé, né? Nem no meu caso, sou cristão, manter a fé, questão da família, questão de amigos, isso é extremamente importante. Não podemos entrar num quarto, se trancar e falar, eu vou estudar 10 horas por dia e esquecer família, amigos, esquecer tudo. Não vai funcionar, tá? É importante. Isso ajuda na nossa sanidade mental. Profissionais, tem que ver, muitas vezes, questão de pode ser que cansaço mental, depressão, enfim, esteja vinculado à questão de vitaminas. Então é muito importante. Os profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, a clínico geral, às vezes é uma questão de vitamina, nutricionista, e etc. Esses profissionais também ajudam muito. É importante também não só a saúde mental, como a saúde física, né? Fazer caminhadas, enfim, tudo isso ajuda, porque como eu disse lá no começo, a jornada como concurseiro, ela é uma jornada, essa questão de comparação, primeiro aqui, é uma jornada que gera ansiedade, frustração, mas esta questão aqui de comparação
também ela é pesada, né? A gente olha na internet, olha nas redes sociais, porque aquela pessoa comprou um tablet não sei o quê, porque aquela pessoa comprou um curso não sei o quê, porque aquela pessoa tem um mentor X, ela tem condição de comprar um serviço de uma mentoria, enfim. Aí nós começamos a fazer comparações. E isso aí vai impactando na nossa sanidade mental. Então, assim, a gente tem que ter visão para isso. Você tá na jornada aí de concurseiro, pessoal, cuidado com as redes sociais, cuidado com a questão de comparação. Isso vai impactar o quê? Comparação vai impactar na tua ansiedade, vai impactar em frustrações. Cuidado com isso, não fique se comparando. Cada pessoa tem o seu tempo. É igual aquele exemplo, né? A criança chega lá descalça para jogar bola e joga demais. E outro chega com chuteiras de determinadas marcas caríssimas. Eu não sei o valor de chuteira, mas sei lá, chuteira de 1.000, 2.000, 3.000 reais. E a gente vai pensar que essa pessoa vai jogar um bolão, bater um bolão. Não vai. O que chegou descalço lá joga muito mais bola. Então, assim, é claro que materiais, cursos, tudo isso ajuda. Tô falando que não ajuda, claro que ajuda. Mas se você não tem condições de adquirir isso aí, cuidado com a comparação, né? Existe a possibilidade, né? Provavelmente não vai ser o que vai fazer a diferença ali. Se você tiver determinação, força de vontade, você vai conseguir ser aprovado também, tá? Então, cuidado com a sua sanidade mental, cuidado, né? Eu não estou falando que eu li, o que eu vou falar agora não é que eu li um artigo científico, tem um estudo quantitativo falando isso, não, eu tô colocando a minha experiência aqui, mas 50% da sua prova vai ser decidido na questão da tua sanidade mental, como que tá a tua saúde no decorrer dos seus estudos e como que tá a tua saúde lá no dia da prova, tá? Então tome cuidado. Como que, ainda que você não consiga a tua aprovação naquele primeiro momento, mas pense assim, o que essa jornada de estudo, o que ela me proporcionou, né? E aí sempre tire um aprendizado, sempre aprenda com as reprovações, tá? Isso vai te tornar mais forte, mais disciplinado, mais estratégico. Não passou da primeira vez? Tente a segunda. Eu não passei na primeira vez, consegui na segunda. Foram 12 anos estudando. Conheci colegas agora que passaram junto comigo agora, que não é a segunda, foi a terceira tentativa. Então assim, aprenda com tudo isso, né? E outra coisa, o concurso ele prepara você não só, a preparação para concurso ela vai te preparar não só para uma prova, mas ela vai te preparar para a vida também, né? A minha aprovação, os meus estudos, eu fui reprovado lá, mas eu saí um outro profissional, eu era uma outra pessoa, toda aquela jornada de estudo, né? Eu lembro que eu fui contratado como engenheiro de segurança do trabalho, logo eu fui, quando eu fui reprovado, tal, eu tive que correr atrás de continuar trabalhando na iniciativa privada, né? Meu primeiro contato ali foi na iniciativa privada. E aí eu fui trabalhar como engenheiro de segurança do trabalho em usina de açúcar e álcool, né? Então, até essa data aqui, ó, até 31 de 7 de 2021, 31 de 7 de 2021, 31 de 7 de 2014, perdão, mais de 800, eu fui registrando isso, depois eu fui catalogando, e aí até para trazer aqui para vocês, através de certificado, lista de presença, eu treinei mais de 800, eu participei do treinamento de mais de 800 empregados, treinamentos de normas regulamentadoras. Olha só o que eu lá com os meus 25, 26 anos, 25 anos, 26 anos, mais a quantidade de pessoas que eu tive a oportunidade. No finalzinho de 2014 fui convidado para dar aula, curso preparatório para concurso público de SST para o cargo de AFT. Imagina eu acabado recentemente com aprovação, depressão, de repente recebo o convite para ministrar aula de SST, mas ministrei só lá naquela época lá. Depois eu falei, não, agora eu só volto para ministrar depois da minha aprovação, né? Dei muito tempo aula em pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Aí agora no finalzinho
minha empreitada aí, voltar a estudar de forma intensa, aí eu parei. Talvez no futuro eu volte a dar aula na pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. Enfim, mas resumindo, o concurso ele te prepara para a vida, tá, pessoal? Ele vai te preparar para a vida também. Então, tenha isso em mente, tá? Então é isso. Nós vamos continuar agora na terceira e última parte do vídeo, é onde que eu vou contar a virada de chave mesmo. Beleza? Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho.